É uma porra mesmo, hein? Tinha gravado uma meia hora de vídeo aqui e não tava gravando. Fala, pessoal. Hoje eu recebi um comentário aqui muito interessante, que vai ser o tema desse vídeo aqui, tá? Que o próprio comentário da pessoa, a pessoa não percebe. Se ela acredita mesmo nisso, então quer dizer que Deus não existe. Vamos ao comentário. Um desses shorts que eu... Provavelmente eu vou ser mais direto agora, já que eu tinha falado muito na hora que não tava gravando, então provavelmente eu vou ser mais direto agora. Mas tinha ficado bom pra cacete, hein, velho? Faço, né? Até porque a maioria não entende os shorts. O rapaz pegou e comentou assim: Jesus viu o diabo cair no Éden. Tá? Foi esse basicamente o comentário. Quais são as problemáticas desse comentário? Primeiro, o que é o Éden? Para essas pessoas, eu acho que elas pensam que o Éden é um mundo espiritual. Elas acreditam que teve uma batalha no céu, lá, os anjos brigaram lá com Deus, não sei o quê. Céu e Edim não são a mesma coisa. São planos diferentes. Porque o Espiritismo fala de planos. Plano terreno, plano do Éden, plano astral, plano celestial. Imagina uma boneca matriótica. Você vai mostrar uma imagem ali que casa bem com isso. Adiante. Uma boneca matriótica. Quanto mais externo a esse núcleo, mais alto está. Você pegar do plano, do centro, para tentar sair para a parte mais próxima, ao invés de você ir pelas laterais, você vai ir para cima. Indo para cima você sobe, subindo, Edim, tal, até você chegar no céu dos anjos. Acima disso está o Criador. O Criador é o que está por fora de tudo, ele é o todo. Tudo está dentro dele, nós estamos dentro dele agora. Não existe nada externo a ele, ele é o todo. Não existe nada fora dele, é impossível ter algo fora dele, além dele. Saíram na porrada e foram jogados aqui na Terra. Agora, se o Éden é espiritual, por que... Não, eles não foram jogados da Terra, eles foram jogados do Éden. Quando eles estavam caindo, queda aí não diz só apenas de um ato físico de você estar em cima e perder o equilíbrio e ser jogado embaixo, mas de a queda de você está segurando para não pecar, está evitado, você tem uma recaída, você caiu, então você tem que erguer, jogar fora, voltar, caminhar. Ele caiu por isso, essa foi a queda. Realmente, ele foi jogado sim, fisicamente também. Lá, porque ele dominava o Éden. Lúcifer era o rei de lá. Rei da Terra, ele era rei de quase tudo. Então, ele que cuidava da árvore da vida para gerar novos anjos. O Criador poderia fazer assim e nascesse os anjos, como ele começou fazendo. Mas não, os anjos iam para poder procriarem. Por isso se tem o modo de pedir bênção. Bênção mãe, bênção pai. Porque quando você pede bênção, papai tem 100 de bênção. Você está com 0. Ele te dá 50 de bênção. Ele continua com 100. E você ganhou 50. Gerou-se. Você vai lá e abençoa ele. Você tem 50, você dá 25. Ele fica com 125. E você com 50. E assim se multiplica a bênção. Ele passa avô, tataravô, pai, filho, neto, bisneto. Vai se aumentando exponencialmente a graça, a bênção divina. Por isso ele diz que abençoa até a 1000ª geração. Daqueles que cuidam de si. Cuidam do nome dele. Esses seres espirituais foram jogados na Terra, que é material. Esse é o primeiro ponto. Depois foi. O certo, né, dentro dessa... Os anjos também têm corpos. Também é físico. Só não é baseado na mesma matéria que a gente tem aqui. São mais puros. São mais puros. Se você analisar os traços químicos, fisiológicos de uma pessoa super saudável, de um atleta de explosão, de um super humano, perto de uma pessoa que está convalescendo, está doente
anêmica e tudo mais, você vai ver intensidade de vitamina e minerais, etc., de formas diferentes. Um estando tudo full, tudo beleza, com super coisas, bastante coisas boas e poucas coisas ruins, e outro que tá lá com obesidade, anêmico ao mesmo tempo, tudo mais. Falta de coisa boa, muita coisa ruim, muita pestilência. Mesma coisa, os anjos estão no full. Mas nós ainda seremos superiores quando a gente ganhar nosso corpo glorificado. Porque a gente vai ter esses corpos nesse formato. Os anjos têm outro formato. A maioria dos anjos não tem formato humanoide. Eles têm formatos bestiais. Os animais foram feitos a partir da imagem dos anjos. Nós fomos feitos a partir da imagem do próprio Criador. O Lúcifer não tinha inveja da gente antes disso, porque a gente era como ele. Ele tem inveja porque ele acusou na lei, na Torá, que se seguia no céu, antes do Criador se revelar, os anjos, estava lá que o pecado de omissão também era morte. Então ele pegou e apontou e falou, ó, aqueles dali tem que morrer também. Peraí, a gente vai morrer? Beleza, a gente vai ser destruído, porque eles já seriam destruídos. Mas sobrou nós. O Criador falou, pela minha lei, eles também vão morrer. Aí o Messias, que é o próprio Criador, pegou e falou, não, peraí, eu morro por eles. Não tem problema não. Ele morreu lá no céu. Aí se criou o direito a Deus, porque ele não faz as coisas só porque ele é o cara. Ele faz dentro da própria lei, ele não faz nada, ele não é autoritário. O que ele ordena, ele faz. Antes disso ele faz. Ele fala, não é possível. Eu te dei competência para seguir. Basta você fazer ou não. Eu te dei os artifícios, a capacidade daquilo dali. É como se você souber falar mandarim e eu te der um livro mandarim e falar para você traduzir para mim. Você tem competência para fazer aquilo dali. Agora, se você vai fazer ou não, se você vai me fazer esse favor ou não, aí é uma escolha sua, entendeu? Lógica mística? Não seria eles serem presos numa prisão espiritual? Que nem aquela epístola de Judas fala, dos anjos? Sim, alguns estão presos em arcabouços. Alguns estão totalmente presos. Não conseguem fazer nada. Só se comunicar com demônios. Mas eles não conseguem se mover. Alguns estão em domínios como no inferno. Lá eles podem se mover dentro do inferno. Outros estão em partes do domo, digamos assim. Eu diria céu, mas não é do céu dos anjos que continuam com o Criador. São polos mais baixos. Para ele fazer essa travessia entre os céus, pelos domos, ou do inferno para a terra, é muito trabalhoso, principalmente fisicamente. Vamos supor que você queira ir fisicamente pro inferno. Você vai ter que pegar perto de onde o inferno é, fisicamente, e furar. Poço de cola, 12 km. Não é nem perto do que precisa para chegar no inferno. Você precisaria cavar pelo menos uns 16 a 25 mil metros de profundidade. Metros? Metros, não é quilômetros, não. Metros de profundidade. Para você chegar na casquinha aqui do inferno, para você adentrar. Pressão, calor extremo. O físico humano não suporta dessa maneira. Do mesmo jeito que para ele sair é o mesmo BO, a não ser que se faça portais. Para fazer portais precisa de alinhamentos específicos, grande energia. Os anjos caídos não recebem mais graça do Criador. Eles não são mais abençoados, eles são desgraçados. Então, definha. Imagina que você não precisa comer comida, você vive de fotossíntese. Você só precisa tomar sol. Só que você está num ponto muito distante do sol, então você não pega sol, muito pouco. Você vai ficando cada vez mais fraco, você vai usando a sua energia que está acumulada. Então vem alguém que tem uma luz UV e empresta para você. Você faz ali um pouquinho, dá para você subsistir. Não vai ser como natural. A gente está recebendo bênção o tempo todo. Chama de neutrinos, por exemplo, que está sendo bombardeado pelo planeta Terra de todos os lados. Não é exatamente isso, mas é uma pequena alusão que pode ser feita. Então, uma pessoa que junta numa roda de oração, vai lá ao redor de um enfermo, vai lá e ora, pede a intercessão do Criador para abençoar, estou tirando 50 da minha bênção, o outro 50, a gente juntou aqui, ó, 5 mil de bênção. A pessoa ali que ela tá zerando ali, tá morrendo.
pode ser acontecer um milagre, ela tá, a intercessão que foi para aquilo dali, funcionou, milagre, a pessoa volta à vida, recupera. Ou você pode pegar e fazer para destruir a pessoa, jogar más energias. Ou você pode pegar ainda e juntar a um demônio, pegar toda essa energia, dar na mão do demônio para que ele faça algo. Ou de um anjo caído, você troca a sua alma. Sua alma é toda, você vai trocar toda a energia que você recebeu durante a vida. Só que quando você troca a sua alma, você não deixa de receber bênção. Até mesmo porque o Messias pode ainda assim comprar a sua alma de volta com o sangue dele se ele quiser. O sangue dele vale o suficiente para isso. Mas dificilmente ele fará. Se você vendeu a alma, você escolheu, provavelmente ele vai aceitar, vai acatar a sua vontade. Mas se ele quiser, a vontade dele é soberana. Então ele tem capacidade para isso, ele tem capacidade para perdoar o diabo, se o diabo quisesse. Né? Se o Criador quiser obrigatoriamente salvá-lo, ele pode. Mas ele não vai porque ele é justo. Mas é basicamente isso. Demônios são mais fáceis de atravessar. Por quê? Porque os demônios não são físicos. Eles são metafísicos. Eles são egregores. Eles são como essa bola de energia. Vamos supor que você está fazendo um Kamehameha aqui, de graça. De bênção. Vamos supor que ela ela é pura, então é branca. Um demônio seria essa mesma esfera de energia, só que preta. E ela é parcialmente consciente. Ela não tem capacidade para tomar seu próprio guiso, se mover em tal direção. Se ela estiver totalmente desaparelhada, descontrolada, ela vai fazer um monte de merda, só vai repelir, porque é como se essa energia estivesse vibrando como uma Blade descontrolada. Ela vai, onde ela bater, ela vai destruir. Vai causar pragas, terremotos, coisas do gênero. Se você tiver uma grande leva de demônios passando por uma região, é um monte de energia escura que você mencionou. Só que geralmente ela está a serviço do anjo que o pariu. Os demônios são filhos de anjos feitos no inferno com mulheres, que foram levadas até lá por rituais. Os nefilins são filhos dos anjos caídos com mulheres aqui na terra. Então eles têm corpos físicos. Os nefilins, eles matam as mães, porque eles começam a devorar as suas entranhas até o coração, e aí eles rasgam pela barriga, crescem rapidamente. Então a mulher morre. Ela é o primeiro alimento, assim como uma largata come a casca do próprio ovo. Agora, no inferno, os demônios não comem a carne. Vão comer o quê? A alma dela. Devorar completamente a alma dela. Então uma mulher geralmente faz um nefilim por vez aqui na Terra. Às vezes pode acontecer gêmeos, não sei, eu não conheço todos os casos, pode ter acontecido. Mas ela vai literalmente gerar ali. A parte biológica dela, física, vai estar agindo. Se ela é estuprada no inferno, não. Se ela é estuprada no inferno, ela vai começar a produzir como se fosse... como se ela estivesse produzindo cristais dessa energia ruim em todo o seu corpo, dos chakras, etc. E essa energia, ela vai pegando a energia da alma dela, essa bênção que ela está recebendo, e vai se alimentando dela. Então vai transformando da luzinha branca que está aqui, de bênção, em todo lugar, em partes escuras. Ela vai caindo em trevas. Então a mulher pode estar vida a centenas e milhares de demônios. Vai ver quanto de graça ela tem, se ela foi levada à virgem e tudo mais. Quanto mais pura ela está, mais energia, digamos assim, ela tem para produzir demônios. E aí ela volta para cá como uma bruxa, sem alma. Então você pode partir ela em vários pedaços, ela vai ficar desativada, porque a parte física dela vai estar quebrada, como um robô, digamos assim, desmontado. Mas se você montar todas as peças, ela volta à vida. Ela tem consciência, mas ela não tem mais sentimento algum. Então, tipo assim, você pode... para ela devorar criancinhas, não tem problema nenhum a bruxa fazer isso. Por quê? Porque ela não liga, ela é pior do que um psicopata. Ela realmente não sente nada. Eu acredito que sente dores físicas, porque acho que seria como quase um dente podre, provavelmente. Em grande parte parece que não sente nada, mas se bater na parte sensível que ainda tem ali ligando, é uma dor muito intensa. Eu não estive tão próximo assim de bruxas para poder apalpar e testar, mas eu sei como elas funcionam.
e ela consegue manifestar as energias naturais, e provavelmente lá ela vai aprender rituais, vai aprender a conversar com as entidades através de símbolos, etc. Vai aprender alquimia e vai ter esses demônios que ela é mãe à sua disposição. Então ela pode pegar e lançar muitos feitiços. Ela vai ter muita energia ali, toda a alma dela vai estar externa a ela, né, no formato desses demônios. E vai seguir as ordens delas, as ordens do anjo que eu deu, ou de quem invocou esses demônios. E ela só pode ser morta pelo fogo sagrado. O que eu conheço que pode matar uma bruxa de verdade é isso. É você cremar ela no fogo santo. Agora, se tem outras coisas, eu não sei. Bala de prata para vampiros ou coisa parecida, eu não sei se teria outros reagentes para ela. Mas o fogo sagrado mata qualquer ser da criação que é imundo, porque ele purifica. Então, a bruxa, vamos supor que ela virou toda energia ruim. Tudo dela é desprezível. Passou pelo fogo, vai purificar tudo. Se ela tiver alguma coisa de bom, sobra. Como se fosse ouro que tivesse pingado num monte de folha seca. Você queima a folha seca para poder tirar o pó de ouro ali, vai ficar misturado as cinzas e o ouro, você consegue fazer a separação, entendeu? E aí, o que tiver de puro ali ainda, volta para o Criador, porque o resto foi destruído, já não é mais a pessoa por inteiro. Claro que o Messias ainda pode salvar, por exemplo, se foi levado a uma criancinha que era totalmente inocente, porque não necessariamente fazem só com pessoas inocentes, às vezes fazem coisas brutais que a gente ainda tem, fica, puta merda, pô, pegaram tal criancinha ali e tal, não merecia isso. Só que às vezes essa pessoa já tem uma alma corrompida, ela já ia, mesmo que ela vivesse a vida linda, ela iria para o inferno. Então, dane-se. Mas, quando se pegar alguém que deveria ser salvo, perdeu-se totalmente a alma ali, entendeu? Mas o Criador pode purificar e revitalizar. Ele tem a capacidade de trazer de volta a vida. Então, por mais destruído que esteja, ele com a essência que a pessoa tem, que não se perde porque a essência está dentro dele, não tem como ser aniquilado completamente, a não ser que seja por ordem dele, aí ele pode trazer de volta a vida, porque ele tem poder para tudo, se ele quiser. Foram jogados em prisões, não sei o quê. Seria o mais lógico, né? Esse é o primeiro ponto. Mas vamos ignorar esse fator espiritual material. Vamos fingir que Deus Você não sabe o que é um ser tolo que deixa aqui na Terra o seu arqui-inimigo e seus anjos aqui corrompendo suas criaturas. É mesmo que você deixar suas crianças... O Satanás não é arqui-inimigo de Deus. Ele é opositor a Deus e às criaturas. Ele é nosso arqui-inimigo, não do Criador. O Criador não tem arqui-inimigo, porque arqui-inimigo é o rival opositor. Ele é oposto, assim como tem o cara bom e o cara ruim. Não tão pareado. O Criador está por cima de tudo. Ele só é um desafiante, mas ele não tem capacidade para ser um arqui-inimigo. Então, já que ele não pode brigar com Deus, porque simplesmente, se Deus não quiser, ele nunca chega. Ele nunca vai conseguir acompanhar. Por mais que Deus ele não chega. Ele não tem capacidade de enfrentar o Criador. Então, ele enfrenta quem ele está de igual, que são as criaturas do Criador. Nós temos, quando a gente está com Deus, um ser humano, digamos, todo bom, ele vai ser superior aos anjos caídos. Vai ser superior aos anjos não caídos, se ele estiver cheio do Espírito Santo. Mas agora um ser humano normal, pecador, etc., vai estar na mesma base de Satanás. Só que Satanás é mais perspicaz, ele está na sua forma acima do tempo. Então a gente está aqui preso no passado, presente e futuro, em decadência física, em ignorância espiritual. O Satanás não. Satanás e seus anjos, eles conhecem todo o projeto de criação, toda a história, toda a verdade. Ai. Então, eles conseguem enganar a humanidade. Mas um ser humano que está ali cheio de Espírito Santo, nossa, se Deus ordenasse, podia ser o homem mais fraco da face da terra. Se Deus ordenasse, ó, eu quero que você, sozinho, não vou mandar mais os anjos tudo não, vai você sozinho e dar uma peia em todos os anjos caídos, demônios, fadas, ninfas, monstros, tudo, acaba com tudo. E essa pessoa mesmo fraca teria poder suficiente para destruir tudo, porque é tudo graças a Deus. A gente não consegue nem fazer arroz e feijão se não for por ele. O Criador manifesta a gente fazer as coisas, entendeu? A gente só faz por capacidade dele. Ah, meu cara é pecador, Deus podia mandar matar, acabar.
Sim, mas todo o maior mal que possa ser feito aqui na Terra uns aos outros, destruir com bombas atômicas, estupros, tudo pior que o ser humano ou que até Satanás pudesse fazer com alguém aqui. É de boa, porque é um simulacro. Vale, ponto, mas é igual se você tivesse fazendo um teste para entrar na Fórmula 1 com um videogame. Super realista. É como se você estivesse dirigindo, mas não tem o risco de se acontecer um acidente e você se machucar de verdade. Aí você mete o louco lá, capota, destruiu. Você perdeu a sua chance, porque o seu carro no videogame foi destruído. Se fosse na vida real, você morreria. Mas você não chegou a sofrer dano de verdade. Então, você mostrou que você não está apto para a corrida, mas você pode sair e continuar sua vida de bônus. Então, por isso. Num parquinho cheio de pitbulls bravos. Olha, amor, um parquinho legal, vamos deixar as crianças brincando ali. Já não faz muita lógica isso. Mas agora... Não, o ser humano não é inocente como uma criança. Criança, ser humano? Sim. Se a gente for projetar tudo aqui, sociedade humana. Então, uma criança, ela é mais inocente do que um adulto, porque o adulto, ele se corrompeu através do tempo. Quanto mais você conhece esse mundo de maneira errada, mais corrompível você é, mais coisas você faz. Você é criança, você não tem nenhum desejo sexual, você não compreende nada, sexualmente falando. Você não tem nenhuma corrupção nessa área. Conforme você vai crescendo, você nem tem desejo ainda, mas você começa a entender, sexo é tal coisa, assim assado, você começa a entender. Começa a pecar nessa parte. Você começa a ter os seus desejos, então você começa a pecar. Você começa a fazer sexo, então você começa a pecar. Ou sobre gula. Quando você beber, você vai mamando conforme você tem fome. Está com necessidade, seu corpo está gastando energia para você começar o seu desenvolvimento fora do útero. Beleza, você vai crescendo, você vai começando a ter desejo nas coisas. Não, eu quero aquela balinha, eu quero isso, aquilo outro. Coisas que não tem necessidade real para sua sobrevivência. Gula, você vai pecando mais. Você está grande. Não, hoje eu fechei um negócio melhor, vou me dar um churrasquinho. Não tem necessidade de você mudar a sua rotina, por exemplo, você poder pegar aquele extra para aplicá-lo. Não, você pega e usa e mostra, eu mereço. Não, você está pecando ali por gula, entendeu? Por luxúria. E assim sucessivamente. Ele não deixou ao perigo, porque o ser humano se corromperia sozinho. Simplesmente o homem sem Deus, se ele deixasse sozinho no Éden, o ser humano ia se corromper. O negócio é que o acusador, ele é a pessoa que oferece, que ensina a fazer o mal. Você quer matar uma pessoa, fala, puta merda, aquele cara ali eu quero matar. Aí chega alguém pra você, pega e fala assim, tem uma arma aqui, é assim que funciona, você puxa aqui, você mira lá, você aperta aqui, vai cumprir o que você quer. Você escolhe se você pega o 38 ou se você vai no dente. Mas você vai fazer. O ser humano vai se corromper. Ele é corruptível. Quanto mais longe do Criador, mais fácil de pecar é. Porque a gente começa a pesar menos as coisas. E começa a pensar mais no que está acontecendo naquele momento. A satisfação. Às vezes você é uma boa pessoa. Eu não trairia minha esposa, não sei o que, isso aqui. Você tá de boa, você não tá com tesão, não tá com nada. É fácil você falar que não trairia. Agora, bota umas tequila na cabeça. Depois de uma briga com a sua esposa. Discussão séria. A pessoa que você sempre quis pegar antes dela dando em cima de você, exclui Deus, a pessoa não é religiosa, ela simplesmente vai trair porque é os princípios dela. Mas enfim, tá tudo ali para você pecar. Você não pecar mostra que a sua palavra é verdadeira. Agora, se você tem tudo pronto para você pecar e você escolhe pecar, ela fala, viu? Você falava que não fazia porque você não tinha como fazer. Assim como foi a acusação a Jó. Ele não te faz mal, ele não fala mal do nome do Senhor, porque o Senhor dá tudo para ele. Tira para ver se ele continua. Tirou e ele continuou, porque a fé dele era verdadeira. Outro ponto é, se o diabo caiu aqui na Terra, nós estamos aqui na Terra, é um planeta Terra, nós estamos aqui embaixo. Então quer dizer que ele caiu de... Quem falou para você que a Terra é um planeta? Se você está vendo a luz das Escrituras, então segue como a Escritura diz, um reino, entendeu? Ela não disse que é uma bola, ela não falou, fez os luzeiros no céu e a Terra sendo um desses corpos. Não, ela fez os luzeiros para a Terra. A Terra é a base. A base.
Terra plana nas escrituras, planas, tá? No plano da terra, é assim que é dito. Cima, do alto. Sim. Agora, se ele caiu de cima, então mas dá para cruzar pelas laterais também, só que é mais difícil do que por cima. Você vai vir fisicamente do quinto céu, vai vir andando. As partes que é só floresta, digamos assim, porque não tem construção, etc. Ou então vai pegar um avião e vai vir por cima. Não é mais fácil? Não é mais fácil? Por isso que veio de cima, até mesmo porque ele estava no salão. O salão está no centro, não está nas beiradas, então está no centro. E aí ele foi arremessado, foi caindo, ó, até chegar no Edim. Depois do Edim, depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, aí sim ele caiu sobre a terra, é governador da terra, mas fisicamente ele foi jogado ainda mais para baixo, para o inferno. dizer que esse tal de Éden, o mundo espiritual, seria aqui no céu. Concordam comigo? Não concordo, porque você é um analfabeto funcional. Esse desenho de matriosca aí, daria pra gente compactar ele dizendo onde está essas estrelinhas aí. Seria o oceano primordial. O Criador está fora disso. Está tudo contido nele. Na onde está a exosfera ali, seria onde está o Messias. O único que consegue interagir diretamente com Deus, ou seja, está fazendo vizinhança. Ele separa o Criador de nós, porque a gente, digamos que é como se ele fosse pura energia. Qualquer matéria que encostasse nele, iria fundir e acontecer uma fissão e ia se transformar em energia também. Então precisa de um isolante. Um isolante que consegue encostar nessa energia e não se fundir, não se partir e depois ter uma outra matéria aqui, é o Messias. Abaixo dele estão os anciões, etc. Onde seria a termosfera que está nesse desenho. E aí começa a se descer os céus, até chegar na Terra. Mas, dentro do próprio plano terrestre, tem todas essas camadas aí e são bem maiores, contidas. Você vai citar aí balões e aviões. 10 km de altura, filho. Tem mais de 5, 10 mil só nessa parte, até a parte onde tem magnetismo empurrando para baixo. Por isso que você vai subindo, e tem algo aparentemente te puxando para baixo, mas na verdade está te empurrando, não está te puxando. A pressão vem de cima e não puxando pelos seus pés. Até mesmo porque se você pula de um lugar alto, você sente a sua esfriando porque o chão subiu debaixo dos seus pés. Não parece que a força está puxando os seus pés para baixo. Parece que tem algo te empurrando para baixo. Entendeu? É como se você estivesse sendo comprimido. E depois que você chega nessa parte, o eletromagnetismo está empurrando para cima. Porque a Terra tem pilastra de sustentações, mas o domo está aqui, fechado. O que está sustentando isso? Na metade desse caminho tem uma força eletromagnética empurrando o céu para cima, para manter. Você, se tiver dois ímãs se atraindo, tem uma energia ali, eles querem se atrair, mas você está segurando. Mas mesmo que não tenha nada físico ali, você consegue passar a mão, tem uma força que está mantendo eles se atraindo. Do mesmo jeito ali, no caso, está repelindo para cima. Então, se você passar dessa metade aqui, você vai começar a ser arremessado para o domo, ser comprimido contra o domo. Isso caso fosse fisicamente possível. Porque se ele caiu, quer dizer que teve uma queda de cima para baixo. Então quer dizer que ele caiu aqui do céu físico que nós temos. Porque se ele estivesse fora do céu físico, além da nossa estratosfera... Sim, é bem acima da estratosfera. É acima da onde a gente consegue mensurar. A gente consegue ver daqui da Terra pequenos detalhes da cosmologia que está bem abaixo do domo. Bem abaixo do domo. Está num espaço, digamos assim, né? Gosto de usar o termo espaço, e é uma região bem abaixo, o ponto focal das estrelas. A parte rígida disso daí, nossa, tá a tantos mil km que fisicamente não tem como fazer. Se você tivesse um foguete, digamos assim, que tivesse capacidade para subir tanto e resistir a tantos intempéries, sem que você morresse, etc., você não conseguiria retornar, por exemplo, porque para vir para cá fisicamente é mais difícil do que para sair ainda.
E se você chegasse até nesse domo, como você vai passar desse domo para outra coisa física? Você precisa abrir um buraco. Não é batendo, é abrindo um vórtice, entendeu? Então, você tem que ter capacidade intelectual, física, mecânica. Você precisa das ferramentas para cumprir tal feito. Humanos, os únicos que foram para o céu de corpo físico foram arrebatados, foram por um milagre, não foram não botou uma escada. Nimrod falou, vou construir uma torre até o céu. Não conseguiu, que seria uma espaçonave. Porque mas aparentemente ele tinha tecnologia o suficiente para fazê-lo. Ele não era humano, era nefilim, mas era corpo físico. Mas o Criador ordenou que derrubassem. E derrubaram. Mas um bostinho que nem você que não consegue ler um texto e interpretar ele, não vai dar conta de fazer. Mas os anjos conseguem, por exemplo. Então, em certos alinhamentos, etc., eles aproveitam para furar essas camadas. Então, e tem várias camadas. Vários céus, digamos assim. Vários desses domos. E quanto mais fora desse centro, mais na periferia desses céus, mais difícil é para cruzar. Porque maior é o espaço. Uma bolinha desse tamanho, uma bolinha desse tamanho, uma bolinha desse tamanho. Entendeu? O espaço de uma para outra vai ser muito maior. Então, quanto mais céu você quiser atravessar, o trajeto vai ser fisicamente maior. Não tem para onde você cair no espaço. O espaço é vazio, é chamada matéria negra. Puta que o pariu, cara. Oh. Para cair, você tem que cair para baixo. Tem que cair para baixo. Queda do efeito cair é a ideia de você estar em um ponto mais alto que outro, se desequilibrar não sem intenção, e aí você está num ponto mais baixo. Isso é esse cair que você está mencionando. A Terra não está parada para você cair daqui da Lua para a Terra. Ela está arremessando. Vamos usar a tal inércia que quem acredita na Terra bola diz, que é o porquê a gente não está sendo arremessado no espaço, na verdade. Por toda essa velocidade, a gente deveria ser jogado igual as gotinhas de água da centrífuga. Mas o que acontece? Tá, você tá na Lua e ela tá girando aqui, a Terra tá girando, tá sendo arremessada, tá andando ao redor do Sol e tá caindo para o espaço junto com o Sol. Você se desgrudou daqui, tá no espaço vazio. A Terra vai continuar nos seus 400 mil km só ao redor do Sol, fora mais a queda e tudo mais. Pela tal gravidade, você deveria ser sim puxado. Não, talvez diretamente para a Terra, por conta desse movimento que ela está fazendo, mas ela vai continuar pegando aos poucos, como o eletromagnetismo que você está... eletromagnetismo mesmo, não só um ímã, mas um magnetismo que você está com a bobina e você vai aumentando ou diminuindo a energia. E tem a questão da catapulta que eles dizem quando um corpo passa perto de um astro e não passou perto o suficiente ou com pouca velocidade suficiente para ser capturado e levado para sua atmosfera, ele acaba ganhando mais velocidade, sendo catapultado mudando a sua órbita. Isso que aconteceria com você. Por conta de todos esses movimentos, você que está vindo aqui vai acabar sendo arremessado assim, por conta da tal queda dos universos. Se o mundo fosse assim, vai cair, não vai cair para a Terra. Claro que vai, até mesmo porque se fosse esse um sistema, digamos, geocêntrico, fosse as bolinhas flutuando e a Terra fosse o centro, então ainda assim seria de um lugar maior do que o Sol. Se o Sol, mesmo estivesse em segundo plano, etc., seria maior do que todo o sistema solar, porque estaria tudo contido ao redor da Terra. Então teria que ser um plano acima. De todo jeito vai cair, vai ter vários espaços aonde cair nesse espaço sideral para acertar a Terra, sim, mas por milagre aconteceria, se assim Deus quisesse. Mas ele não fez assim, ele fez planos estáticos não, porque o céu se move, estacionários, um plano acima do outro plano, um plano acima do outro plano.
É só uma hipótese, né, da matéria escura, que ninguém sabe se ele é uma matéria ou é um vácuo. Mas se o mundo espiritual fosse além da estratosfera da Terra... Esse espaço, acredito, se você está no fundo do mar, a 10 mil metros, a pressão que tem, ou se você está na pressão ambiente aqui, no ar rarefeito, ou conforme você vai saindo. Tem cada vez menos densidade, menos pressão atmosférica sobre a sua cabeça. Entendeu? Não é gravidade. Por isso, quanto mais você é comprimido. No espaço é muito pouco denso. Meio sólido, líquido, gasoso, menos que gasoso e plasmático. Ainda tem o cinturão de Van Allen que é plasmático. Caso você conseguisse passar por esses campos, ele chegaria lá na parte que empurra pro domo. Mas é muito grande, muito difícil para um ser humano fazer essa travessia. Precisaria de um mecanismo potente o suficiente. Mas lá não está corpo de carbono caindo. Está caindo um ser serafínico, fora os anjos e tudo mais, que a sua composição do seu corpo ele é físico, mas a sua composição é plasmática. Ou seja, nesse cinturão que destruiria uma das matérias que tem abaixo desse cinturão, Lúcifer estava acima. Então, ele suportaria tanto o que tem aqui acima, ele foi feito dessa matéria, assim como a gente suporta de tudo que tem no nosso meio abaixo, ele foi suportando, ele passou por isso aqui, suportando. Tanto é que ele está no inferno. Ele suporta, mas dói. Quanto mais abaixo, mais sofre também. Assim como se a gente se afundasse no oceano, a gente suporta. Mas quanto mais difícil é. Até chegar em um ponto que a gente se comprime pela questão da biologia simplificada, a gente é comprimido e morre. Entendeu? Então, como que alguém cai da estratosfera? Do vácuo? Se eu estivesse, por exemplo, na Lua e eu tropeçasse, eu não ia cair na Terra, eu ia cair pra cima, pro lado que eu estivesse. Você ia cair na puta que te pariu, cara. Ia cair na buceta da sua mãe, porque puta que... Porra, meu, mas é burro pra caralho. Vamos colocar o sistema de a Terra tá abaixo dos meus pés, eu estou na parte alta da Lua. Se tá em vácuo, se não tem nada, você vai cair muito mais rápido, isso sim. A velocidade seria absurda, porque se você está caindo de 10 km de um voo, você está num voo, você pulou de paraquedas, antes de você abrir os paraquedas, se você pegar para furar o ar, você vai conseguir chegar numa alta velocidade, mas vai atingir uma velocidade máxima e você não vai conseguir ir mais rápido que dele, a não ser que você tenha uma propulsão. Mas queda livre vai chegar num padrão ali, que não vai passar. Se você fizer isso aqui, vai ter mais atrito no ar, então você vai diminuir essa velocidade máxima. Também vai atingir uma velocidade máxima, vai variar um pouco porque tem o pico de quanto mais você corta ali, por conta da aerodinâmica, mas estabiliza. Se você for mergulhar na água, mesma coisa. Se você perfura, você vai conseguir descer mais rápido, mas ainda assim vai ser mais devagar do que no ar. Agora, se você está numa camada atmosférica que é menos densa, a sua perfuração no ar vai ser ainda maior, porque o ar vai ser... quase não vai tocar em você, quase não vai ter atrito, então a sua queda vai ser direta. Só que aí no modelo que você está apresentando tem que contar se a força gravitacional que a Terra está fazendo, girando a 1.600 km ao redor dela mesma, entendeu? Que é como se estivesse querendo te jogar assim, mas não para te arremessar, te puxando. Mas por que você não caiu nela ainda se ela está te puxando? Porque ela também está caminhando ao redor do Sol a 400 mil km. Então ela está girando aqui, está tentando te puxar, mas toda hora ela está se desaproximando. Mais rápido do que você cai. Mais rápido do que a força de puxo da gravidade. Entre aspas. E tem mais também a queda do Sol ao centro da gravidade. Que aí ela vai te levando ainda mais para assim. Impedindo ainda mais. No caso, quando você desse uma volta nela, por fora, você seria catapultado para fora do sistema. Você cairia, então, no caso, para fora do sistema. Se eu estivesse na direção do Sol, ia na direção do Sol, porque não tem gravidade. Então, como que o diabo caiu? Para ele cair
Dentro das leis da Não, física, você tem não que ter iria no mínimo... para o Sol porque você não teria massa nem para a Terra nem para lugar nenhum assim, porque você não teria massa o suficiente para atingir uma velocidade superior do que eles estão caindo. O Sol está a 1,5 milhão de quilômetros por hora. Quanta massa que ele não tem para queimar no atrito do vácuo? Porque é muito... Nesse sistema seria muita pouca matéria que tem para você na queda, é quase pouco atrito. Mas o seu corpo é de 1,80. Já tem pouca matéria, então o máximo que você vai ter ali de atrito é muito, muito pouco. Não vai estragar nem sua roupa. Vamos tirar as intempéries de temperatura que um ambiente desse obrigatoriamente teria. Mas o que acontece? O Sol, nesse sistema, é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. E a Terra, nesse sistema, tem 40 mil km. Então, mesmo tendo muito pouca matéria nesse espaço quase vazio, ainda tem um atrito muito maior. Ele nesse 1,5 milhão de km que ele tá voando, ele tá perdendo matéria também, ele tá queimando por conta do atrito. Tem a fissão nuclear. Assim como os planetas também. Deveriam ter cauda, né? Deveriam ter cauda se estivesse nessa velocidade. Porque há uma frente, para onde você está caindo é a sua frente, não importa a posição que você está, para onde você está caindo é a sua frente. Você pode estar de costa para sua frente, mas é a sua frente de queda, para onde o seu corpo está indo. E aí a parte de trás deveria estar perdendo ali, ó, matéria, assim como um cometa vai deixando as suas partículas no tal espaço. Gravidade. E só tem gravidade na Terra. Eu vou até corrigir esse meu comentário, porque eu sei que tem gente que estuda física que vai me refutar. Perdão, pessoal, não tem gravidade só na Terra, tá? Tem gravidade em todo o universo, senão os planetas não seriam atraídos uns pelo outro. Até a Lua é atraída um pouquinho pela Terra, a Terra é atraída pelo Sol, etc. Mas a gravidade forte, ela só existe na Terra. Fora da Terra. A gravidade forte, as 4 leis são força fraca, força forte, gravidade e eletromagnetismo. Não tem gravidade forte. Eu posso dizer que a compensação de massa variaria a sensibilidade à gravidade. Ou seja, quanto mais próximo do corpo colossal você tiver, mais você vai sentir no seu tato, nos seus sentidos, a gravidade alterando. E a gente está aqui, a gente não sente relativamente, entendeu? Quando a gente está no avião, a gente não sente essa mudança, mas tudo bem. E outra também é a relação dos dois corpos. A massa da Terra teria a gravidade que ela exerceria a um corpo humano, um foguete, coisa que é tão ínfimo, deveria ser tão grande como um ímã de neodímio do tamanho de uma caixa d'água de 10 mil litros, puxando um prego, entendeu? Ou se fosse essa mesma caixa d'água de 10 mil litros de neodímio, fosse puxar um carro, entendeu? A briga ali de resistência seria maior do carro, porque o carro, digamos assim, estaria puxando mais forte o ímã do que um prego. O prego, a resistência dele, o peso dele para prender na terra é menor do que o carro. Então o atrito vai ser menor. Louco. A gravidade é tão baixa que você pode ficar boiando pelo espaço eternamente e não acontece nada. Tá? Então estou me retificando. Só existe gravidade forte o suficiente aqui na Terra. Por isso que a gente não consegue sair da Terra tão fácil. Tem que ter uma puta explosão para romper a gravidade. Não, então, se o diabo caiu, ele só pode ter caído de um lugar por conta da densidade. Até mesmo porque isso prova a câmara de vácuo derrubando a porra de uma pena e de uma bola de boliche ao mesmo tempo. Se a gravidade existisse e ela exercesse uma função na Terra, deveria acontecer duas coisas instantaneamente. Uma, a gente vê o movimento da Terra, porque eles estariam com uma inércia reduzida, já que teria menos atrito. Aqui, digamos que como todo o ar está movimentando junto, a gente não percebe. A gente percebe a ventania, mas não percebe a movimentação. Tá, vamos tolerar isso aí. Mas você colocou no vácuo, numa câmara de vácuo. Fora desse sistema, tá ali, o corpo se movendo. A parede da cápsula está se movendo junto com a Terra. Mas nesse centro está em vácuo. Ou seja, nada está pegando diretamente, a não ser a gravidade, né, nos objetos que estão sendo lançados ali. Então, se ela está caindo no centro e a Terra está girando, né, nesse sentido aqui, deveria se aproximar da parede. E muito rápido, já que a câmera é pequena, mesmo que tenha
5, 10 metros de raio, é muito pequeno, perto de 40 mil km por hora. 40 mil? Tinha 60 mil km por hora. Puta, né? É tanto número catastrófico que eu vou te falar. Então, para andar 5 metros, seria... funcionaria como um tiro. Não acontece isso. Outra coisa. Pela energia contida na massa, a massa da bola de boliche é superior à da pena. Logo, a energia também é superior. Logo, a gravidade exercida sobre os corpos é maior. A pena deveria ser levemente atraída pela bola de boliche e a bola de boliche deveria ser mais rapidamente atraída para a terra. Então, assim como acontece soltando normalmente a densidade do ar faz a bola cair mais rápido, dentro da câmara de vácuo deveria acontecer a mesma coisa. E aí não seria densidade a explicação, seria gravidade. Porque a gravidade estaria puxando mais rapidamente a bola, porque ela tem mais massa. Mas isso não acontece, elas caem em paralelo. Por quê? Porque a verdadeira força que impede os corpos de caírem ou de boiarem é a densidade. Está num campo que a densidade é bem baixa, eles caem. Se aumentasse a densidade daquele espaço a uma densidade superior até mesmo da bola de boliche, vamos mudar para uma coisa menos densa, como por exemplo isopor. Isopor é mais denso do que o ar, ele cai, mas ele é mais denso do que a água. Se encher de água, o isopor vai boiar. Você entendeu? Por que a gravidade não puxa o isopor para baixo da água? Tudo deveria se afundar, porque tá na terra aqui, beleza, tem um ponto rígido, tão rígido quanto o corpo que está aqui, não vai penetrar. Está em cima de uma rocha, não vai penetrar. Opa, mas aqui é água, então vai continuar penetrando. Mas é uma boia. Não, a densidade deveria obrigatoriamente puxar. Ou então, se colocou dentro de uma câmara, deveria a pressão liberar o gás para cima, porque ele é menos denso, e a parte metálica, a parte com a estrutura sólida, afundar na água. Simples, isso não acontece. Gravidade. Então quer dizer que esse céu que eles acreditam é esse céu físico que a gente olha todo dia aqui quando a gente vai sair de casa ou vai para trabalhar. Tá, céu físico. Mas na ideia do espaço sideral não tem céu físico. Você está falando que tem algo ali em cima. Está falando que tem algo que tem embaixo também, né? Do outro lado é a mesma coisa. Mas sim, tem algo ali. É natural a percepção. Qualquer criança fala sobre o céu como um lugar localizável. Ninguém que você fala assim, me aponta o céu aí, aponta para debaixo dos pés. Fala, olha, tá ali embaixo o céu. Tá sobre a sua cabeça. Aí vai lá pro Japão. Tecnicamente deveria estar em posição extrema. Vai apontar para cima de novo. Porque é intuitivo. Porque tá num plano. Japão e Oriente e Ocidente estão nessa oposição. Não nessa oposição. Não nessa oposição. Sei lá, é o nosso céu, nossa atmosfera. Podemos chegar até a estratosfera, se for o caso, não tem problema. Aí fica a pergunta, então se o diabo caiu desse suposto céu físico, que nós estamos, então Deus estaria ali com ele também, não é ali que é a suposta batalha do céu que os cristãos acreditam? Mas aí fica... Tá, deixa eu pergunta, por que ninguém pode ver então Deus e os anjos no céu? Puta merda, mas tu não dá conta de usar 2 neurônios por vez pra pensar, cara? Você tem tanto nessa sua cabeça gigante aí? Primeiro que, obviamente, se a gente chegou na estratosfera e não passamos das estrelas, quer dizer que tem mais tem mais um espaço no trajeto para percorrer. Se você não consegue ver as estrelas em detalhes quando você está na estratosfera, você quer ver Deus, que está a milhares e milhares de quilômetros superior. É a mesma coisa de você pegar um lago grandão, planinha a água, hein? A terra é uma bola, mas ali, o lago ali tá com 10 km plano. Você vai de um lado, você quer ver o rosto da sua mãe do outro, você vai reconhecer sua mãe. Não, porque aqui, no horizontal, a gente só enxerga até 5 km de distância. Você não tem capacidade física para ver. Aí você quer botar um binóculo e ver Deus ali.
Até mesmo porque ele não está nesse plano. Ele está nos planos superiores. Tem camadas de coisas na frente dele. Mesmo que você querer ter uma visão raio-x e ver alguém através da parede. É óbvio de novo que não vai dar. E não, Deus não estava junto com os anjos. Ele estava superior aos anjos. Assim como os anjos estavam como nós aqui. Eles tinham a cartilha, tinham a Torá deles, tinham as ações, tinham as ordens que um ia recebendo do outro, assim como numa instância militar, o tenente da função para o sargento passa a ordem para o soldado que subiu lá de cima do capitão e assim vai até no general. Entendeu? O general seria Lúcifer. O criador seria o que manda em todos os exércitos do mundo, digamos assim, porque seriam vários exércitos. Todos mandando daí, várias tropas. Entendeu? Aí tem todas essas coisas na frente, você quer ver com os olhos. Tá, ele estava lá. Os anjos não sabiam que Deus era real. Eles tinham que crer, assim como nós. Assim como você acha que ele não existe, eu acho que ele existe. E nenhum de nós dois está aqui convivendo com ele fisicamente. Não está do lado falando, e aí pai, como é que você tá? Não tá. Entendeu? Aí o que acontece? Houve a corrupção por Lúcifer lá. Ele começou, esse cara nem existe. Ah, eu vou tomar o lugar dele. Ah, se juntar comigo eu ganho. Aí ele interveio. Aí quando chegou em Miguel, quando chegou o Bulho-Fogo, vamos destronar o cara lá de cima, vamos ver se ele é de verdade, etc. Ele tirou a espada da bainha e falou, pegou e fez aqui, ó. Caralho. Ele pegou, puxou aqui e falou, como é que é, filhão? Como é que é? E já começou a chamar todo mundo, parou a brincadeira aí, parou o circo, vamos conversar aqui. Já chamou a equipe dele, já os anjos que chegaram diretamente a Miguel, ó, deve ter se cagado umas 3 toneladas de bosta na hora, de medo. E aí ele já chamou, e aí, o que vai acontecer? Já começaram a duelar. Aí, após o duelo, se estendendo não sei por quanto tempo, muito tempo, os anjos não morriam, mas ficavam todos ferrados. E nós aqui, que estamos aqui nessa terra, quando viu o quebra-pau, não lutou nem por um nem pro outro, só se escondeu e falou, eita, por que tá acontecendo? Aí, quando já estava todo mundo exausto, aí o Messias apareceu. Aí falou, oh, eu que sou o criador aqui, ó, eu que mando meu bagaço. Eu estou superior a vocês. Ele ordenou e todo mundo ficou quieto. Só aí já mostra o poder dele. Nem Lúcifer quis dar um de bonzão e falar, você não manda em mim, eu vou continuar falando aqui, eu vou continuar brigando. Não. Deu ordem, é impossível você ir contra as ordens do Criador. Se ele ordenar diretamente, não acontece. Entendeu? Não dá pra ir. Aí se passa o restante da Nós história. temos aviões. Eu posso pegar um avião aqui de São Paulo, ir lá para Fortaleza, no Ceará, vou cruzar milhares de quilômetros por esse mesmo céu, onde supostamente o diabo caiu, e você não vai ver nada. Você não vai ver anjo, não vai ver demônios, não vai ver nada. Então como é que fica? Olha só, tá. Você quer ver? Olha só. Você vê um anjo, ou você vai ter que invocá-lo, e você vai precisar de materiais específicos que você não vai ter à mão. E mesmo que você tenha à mão, você precisa de momentos e locais específicos. Então você tem que ir no local que vai abrir um portal para aquele anjo. Você tem que ter a frequência daquele anjo, tem que saber quem que você quer ver, tá ligado? Ah, qualquer anjo. Não, você tem que saber quem que você... Tem que ser da alta magia mesmo. Aí você faz os pantáculos, faz os testemunhos, faz a porra toda. Como se fossem chips de computador e tal. Todo engenhoca, a máquina do tempo para fazer o bagulho. Vamos supor que você teve toda essa ciência. Agora você precisa esperar o momento correto de fazer. Quando o alinhamento astronômico permite que a estrela daquele anjo se alinhe corretamente com outros anjos que vão ajudar, que vão ceder poder, que vão formar uma corrente para formar como se fosse caminhos para você conectar, porque tem que estar conectado. Todo esse caminho que o portal vai fazer tem que estar pelo mundo físico conectado de forma energética. Tá tudo alinhado, tudo se conectando. Aí você consegue fazer esse tour. Como se fosse simplesmente uma janela. Que parece que está ali 5 centímetros, você já está em outro lugar. Mas essa janela está conectando você Brasil e Japão, entendeu? No caso seria Terra e Inferno. Ou em algum lugar dos céus. Ou
você tem que ir até onde tem algum preso. Por exemplo, se for na Antártica, pegar um dos que está preso na Antártica, ou coisa parecida. Muito trabalhoso. Agora, você quer ver um bicho físico? Demônio você pode invocar só chamando. Mas você provavelmente não vai ver. E se ver, vai ser em forma de miragem. O local próximo a essas entidades fica eletromagneticamente perturbado. Então, você pode sentir tonturas, alucinações, vai achar que tudo é uma alucinação. Fora os equipamentos elétricos que começam a pifar. Então é mais fácil você ir atrás de monstros físicos, nefilins. Vai pro subterrâneo, meu filho. Por que você não vai numa cidade subterrânea? Ou vai num ritual de alta magia? Lá você vai ver. Você vai cagar um troço do tamanho da sua cabeça. De medo, entendeu? Não precisa nem ter bosta pronta. Você caga mesmo assim. Você quer ver... Você tá olhando para um lugar que não tá. É a mesma coisa de você ir no Egito e falar, não tô vendo nenhum canguru aqui. Então, logicamente, canguru não existe. Não, os cangurus não estão ali, estão lá na Austrália. Agora você vai na Austrália e vê. Se você for no lugar correto, você vai ver. Vai de frente a um. Limpa os olhos e olha, você vai ver. Agora, se você procurar nos lugares errados, é óbvio que não. É óbvio que não vai encontrar. Eu vou lá, eu vou pegar um balão e tentar pescar nas nuvens. Não peguei nenhum peixe, então obviamente peixe não existe. Deveria ter peixe aqui porque tem água. Essa é sua lógica, seu animal. Estão notando a incoerência desse comentário? Então quer dizer que se o diabo caiu do céu, ele caiu incoerência sem capacidade de entender. Então ele caiu no nosso céu físico. Agora, se você pegar uma luneta, um telescópio, alguma coisa e olhar para o nosso céu físico, você vê algum mundo espiritual aqui no céu físico? Sim. Não faz o menor... Sim, se você tiver um equipamento, olha só, se você tiver um equipamento de ampliação bom, uma câmera, um telescópio, ele simplesmente é lente ali, é cristal que está fazendo aumentar. Você já consegue enxergar as estrelas melhor, você vê, você consegue medir as frequências delas ali, ó, o movimento que ela está fazendo. Ela já é uma coisa espiritual. Pelas escrituras lá, ó, as estrelas são anjos. Então, se você está analisando as escrituras, você tem que usar ela em número de graus. Não tem como você pegar metade dela e falar assim, a ciência diz tal coisa, as estrelas são umas bolas de gás e a coisa está falando que é anjo, não bate uma coisa com a outra. Olha, analisa, vê que cada uma é um BO diferente, tem como ser medida, etc. Até mesmo porque a própria NASA analisa e passa os beabá de forma errônea, incompleta, mas tem coisas a se ver ali. E tudo que tem ali você pode pegar e passar tanto à luz das escrituras quanto de outros ensinamentos ocultistas e dogmáticos e espirituais. Tá? E outra, se você pega e faz um equipamento desse com infravermelho, você vai ver a mesma coisa de uma forma diferente. Se você pegar um telescópio de infravermelho olhando para a mesma estrela que você viu agora há pouco, só com cristal, você vai ver a mesma estrela, só que de uma forma diferente. Você vai analisar outras coisas nela. Se você pega, enfim, se você for mudando o que está na frente dos seus olhos, o que você está vestindo para ver, você vai ver coisas diferentes. Assim como se você pegar e fizer isso até mesmo aqui na Terra. Se você pegar e olhar para uma planta crescendo a olho nu, tá, você está vendo ali, plantinha, isso. Se você pega um microscópio e olha as células dela se multiplicando, etc., já é outra coisa mágica ali, entendeu? Só que você não está vendo que aquilo ali é uma coisa espiritual, mas a planta é algo vivo, você é algo vivo. Você hoje não tem mais nenhuma célula de quando você foi concebido. Foi concebido a partir de duas células, um óvulo e um espermatozoide. Se juntaram em uma, se fundiram para formar uma, depois se multiplicaram e viraram 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. E quando você já estava para nascer, a primeira célula que gerou o seu corpo já tinha morrido. E depois continuou morrendo as outras. E você está aqui hoje. Não tem mais nenhuma célula de quando você foi concebido ou de quando você nasceu. Simplesmente quando você saiu do útero. Todos os minerais que já passaram pelo seu corpo já entraram e já saíram. E já são outros. E você continua sendo você mesmo. Me fala que isso não é um milagre. Porque é aquela história do barco lá. Se tirar todas as tábuas, for trocando uma tábua de cada vez, vai ser o mesmo navio? Ou vai ser um navio diferente? Vai ser o mesmo navio de uma forma diferente? Todas essas perguntas. Mas você aí, o seu consciente é a mesma coisa. Embora você evoluiu, você não é
você não é a mesma coisa de ontem. Você transgrediu, enfim, você passou adiante. Entendeu? Acho que não, isso é burro. Sentido, né, pessoal? O que acontece é o seguinte, pessoal. Eu vou só dar uma resumida aqui no que eu já falei em vídeo para vocês. Os povos primitivos, quando eles começam a desenvolver crença, as crenças deles são os elementos da natureza, tá? Porque o homem não tinha conhecimento ainda, conhecimento científico, tecnológico, nada. O homem primitivo. Eu tô falando do homem primitivo quando ele começou a evoluir, desenvolver fala, essas coisas. O homem era um ignorante. Lembra que eu expliquei para vocês que todos somos ignorantes? Só que os nossos ancestrais eram mais ignorantes, porque eles não tinham nenhum conhecimento básico das coisas. Então, quando o homem vinha, por exemplo, um raio cair numa árvore, aquilo pegava fogo, ele não entendia por que acontecia aquele fenômeno. Ele não tinha conhecimento. De Adão pra cá, tirando você que acredita nisso, que outra pessoa imbecil pensa algo assim? Tem algo registrado do gênero? Não, porque não está registrado. Assim nos contam. Mas olha só, essa questão da árvore pegando fogo, por exemplo, do homem cuidando do fogo para ele não apagar, e só muito depois ele começar a dominar de produzir o fogo e aí deixar de ser algo mítico, não é bem assim. Esse fogo aí sim foi mandado diretamente por Deus, e esse é o fogo santo. E as 12 tribos, cada um tinha a sua fogueira com esse fogo, não é que foi assim de cada um de uma vez. De um lugar se dividiu em várias fagulhas e continuou mantendo o fogo aceso. E os levitas principalmente, porque eles tinham que manter aceso pro sacrifício. Não é só você fazer uma churrasqueira e queimar alguma coisa que o Criador vai ficar contente. Tem que ser o fogo dele para chegar lá, entendeu? Porque é metafísico, é a sarça ardente, tá? Por isso. Agora você vai falar outra besteira. O científico vai entender que as nuvens são carregadas de descargas elétricas. Então, na imaginação dele, aquele homem primitivo que não tinha conhecimento, ele imaginava. Tá. Agora, numa tempestade ocasional, é dito que tem os principados e as potestades do ar. Você acha que o Criador ou as entidades, as criaturas que manipulam a criação fazem isso quebrando os regentes da física? Entendeu? Você, para fazer um ato, por exemplo, se você pega e tá com fome, não tem nada para comer na sua casa, você vai no mercado comprar alguma coisa. Você precisou gastar mais energia para você ir lá conseguir a comida que vai te restabelecer a energia e saciar a sua fome. Você não consegue quebrar o fator físico de você ter que ir lá comprar esse bagulho para se alimentar, simplesmente pensando que já foi. E simplesmente você já pula para a parte que você já está comendo. Não dá para você fazer isso. Ou, por exemplo, você voltar no que você comeu ontem. Putz, aquele último pedaço de pudim eu queria comer de novo. Não tem como você voltar e pegar lá. Porque a física que nos rege é essa. Então, uma potestade é uma entidade que vai mandar uma tempestade em um local. Você acha que ela vai pegar simplesmente um pozinho de pirim-pim-pim e o bagulho vai acontecer. Mas se o bagulho acontece, obviamente vai ter uma relação com a física. Então vai ter que ter ali umidade no ar elevada, energia estática pendente, vai ter que ter tudo que compõe aquela tempestade para acontecer. Foi a intenção dela, ela dominou para que o cenário ali criasse assim como se você for num lugar muito frio, ou você for numa câmera fria, lugar muito, muito, muito frio, ferver água e jogar para cima. Você criou neve, mágica. Mas você usou um princípio químico para produzir aquilo. Entendeu? Você fez mágica. Porra, não tinha neve ali, era água quente. Você jogou, o que aconteceu? Mudança brusca de temperatura e pressão. Ela está ali concentrada no estado líquido. Você pulveriza ela no ar, ela já fica menos densa. Ela já aproveita ali porque ela está quente, está soltando vapor e se expande.
Só que aí ela tem uma queda brusca de temperatura, porque ela foi exposta num ambiente que está ao contrário. Ela foi de 100 a 0 grau no instante. Lembra? Oitava série, bicho. Isso é coisa de oitava série, mano. Aí ela vira coisa. Se um anjo faz a mesma coisa, você acha que o processo vai ser diferente? Ele tá ali, ele pegou e pá, jogou. Do nada fez gelo ali, fez neve pra jogar em você. Ah, ele usou um pó de pirim-pim-pim. Não, ele precisou em escala subatômica, ali além do que os olhos podem ver, que precisaria ser analisado cientificamente para você ver isso, a mesma coisa. Água, umidade, ou se a neve é feita de outro líquido congelado, dane-se, mas ali ela precisou de água, basicamente, reduzir a pressão, né, fazer com que se expanda mais, já que é neve, se fosse gelo ia comprimir, mas mesmo assim ele aumenta de tamanho, mas o sólido é mais comprimido do que o líquido e do que o gasoso, etc. E reduzir a temperatura. Ou você acha que ele vai jogar a neve e a neve vai te queimar? Não, ela vai estar fria, entendeu? O processo vai ser o mesmo. Agora o que acontece? Você acha que alguma chuva acontece pelo acaso? Não, nenhuma folha da árvore cai se o Criador não quisesse. Assim ele não manifestar na sua vontade. Mas ele passa seus decretos. Não violando seus decretos, se tem as possibilidades, digamos assim. Ele te fala, ó, eu quero que você planta um coqueiro na frente da minha casa. Eu te dou essa ordem, vamos supor que foi eu. Não me importa se você vai pegar um coco que está brotando, se você vai arrancar um coqueiro de algum lugar pronto, se você vai plantar ele com a folha aberta para a direita, para a esquerda, eu te dei a função de estar o coqueiro lá. Eu quero o coqueiro. Vou voltar daqui 30 anos e eu quero tomar coco desse pé. Você tem 30 anos para fazer ele produzir. Você plantou, chegou, morreu alguma praga, você vai lá, bota outra, etc. O que você, o método que você usar, se você vai terceirizar, vai pagar por outra pessoa mais barato para fazer, você que vai importar. O negócio, a ordem está feita. Sendo assim, tem entidades com poderes para mexer nisso. Por exemplo, se você tiver equipamentos corretos, você não consegue fazer a mesma magia. Como, por exemplo, HAARP, movimentar o clima. Entendeu? O que acontece? Você está simulando ali. Alquimia, magia, química, é tudo a mesma coisa. São palavras diferentes, com especificidades diferentes, mas é um todo ali. Você está manipulando o ambiente com essas coisas. Talvez a entidade faça isso que é naturalmente dela. Esse é muito burro, cara, e me deixa burro também, eu não consigo explicar isso mais fácil, entendeu? Tentar facilitar. Mas a entidade, ela tem essa capacidade. Assim como, por exemplo, você tem a capacidade, por causa do seu polegar, de construir um objeto mecânico super delicado, complexo, e uma tartaruga não, porque fisicamente ela não tem essa capacidade. É a mesma coisa o anjo que está um grau acima ali em questão de conhecimento, em questão de produção. Por exemplo, você é um assalariado, não tem como você pegar vou fazer uma bomba atômica aqui, eu quero plutônio enriquecido. Você, no ponto que você está hoje, você não consegue, mas o Putin consegue, por exemplo. Ou então um anjo, que às vezes que tem o Putin como funcionário. Você consegue escalonar assim as coisas? Tinha alguém lá em cima que jogava o raio. Então ele falava, não deve ter um ser lá em cima que fica jogando raio, deve tá bravo com a gente. Se eu tiver um HAARP aqui no meu quintal, eu posso pegar e mandar um furacão na minha cidade vizinha e eu não preciso estar lá, o HAARP não precisa estar lá. Eu só preciso ter a conexão ali, essa mensagem vai ir e se propagar onde eu mandei. Se é aqui ou se é aqui, dane-se, entendeu? Eu não preciso estar lá e o negócio também não precisa, eu preciso enviar. Então, pode-se mandar a tempestade ali, o raio ali, sem estar lá, para ele pegar com a mão. Ah, não, eu vou pegar com a mão aqui um raio e vou arremessar lá. Não, porque isso supera o princípio lógico da física, de como as coisas funcionam. Você não pega um raio, porque o raio é energia além física, entendeu? Ela tá ali com alta concentração de fótons, de íons, de elétrons, entendeu? É um plasma ali superaquecido, um gás superaquecido. A não ser que você coloque numa jarra, como tem a jarra que dá para colocar raios, mas vai perdendo a potência com o tempo.
Ai, velho, ninguém É se por isso que em quase esforça, todas as cara. mitologias você tem um deus associado aos raios. Você tem Zeus lá no Monte Sim, Olimpo, você tem Thor lá dos nórdicos. exatamente. Se existisse apenas um Deus, não precisaria do Criador ordenar que não se tenha outros deuses diante dele. Deus é um status, assim como o rei, o imperador, entendeu? Só que rei, imperador, é um chefe de nações. Você está regendo pessoas que estão ali abaixo de você, te servindo. Deus é um título de desafio. Olha, eu sou o Deus do fogo. Ou seja, o meu poder de fogo é superior de qualquer um. Você também tem poder de fogo? Se você duelar comigo, você vai perder, porque eu domino maior que você. Se eu enfrento você e eu acabo perdendo, aí você pode falar que, rapaz, quem é o Deus do fogo sou eu botei ele no bolso. E aí você vai, Deus da guerra, você roga para a entidade que ela, onde ela chega, passa por cima. São dois exércitos sem Deus. Aí vem, esse aqui vai aqui, roga pro Deus da guerra aqui, ele resolve apoiar esse. Vai trucidar esse, não importa se ele tiver em maior idade, então esse aqui tem, porque essa entidade tem mais poder do que o exército rival. Então vai ajudar. A questão que entra é o Criador. O Criador, nem se todas as criaturas, os anjos, os humanos, até os insetos, fosse toda a criação, mesmo que até a matéria fosse arremessada no Criador, não causaria nada, porque ele se fazia assim, ó, puf, todo mundo sumiu. Mas vamos supor que ele deixasse o ataque chegar. Não iria acontecer nada. Tanto é que a forma que Satanás e seus anjos, e até nós, escolhemos para agredir o Criador, não é fisicamente, não é na porradaria. É pecando, é deixando ele entristecido, blasfemando contra ele, contra o Espírito Santo. Assim ofende ele, porque é igual se você levar uma surra do seu pai, ou ele te dá um esporro falando que você não vale nada, que você é uma decepção completa, tudo mais. O dano psicológico vai chegar mais do que a porrada. A porrada você sente um pouquinho, mas passa, entendeu? Corrigiu, se no outro dia ele tá lá chamando você de filhão, carregando você pra cima e tal, foi só porque você tinha feito arte. É bem mais de boa de passar do que se ele simplesmente for frio com você a vida toda, simplesmente não se importar, falar, não gosto de você. Dói muito mais, entendeu? Tem Xangô lá dos africanos, porque eles não tinham conhecimento científico. Eles acreditavam que tinha um ser que ficava aqui nessa camadinha de um rapaz Não acha tinha, que o diabo caiu. não tinha. Não, deixa eu ver se dá pra pausar aqui. Caralho. Filha da puta. Ô, filha da puta do caralho. Desgraça. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Stop. Caralho, 1 hora já, velho. Não dá pra pausar essa merda, velho. Sério? Sério? Vai se fuder, velho. Não dá pra pausar, então tá. Ai, olha só. Então, eu tenho que voltar pra ouvir porque eu perco. Jogava o raio. Então ele falava, deve ter um ser lá em cima que fica jogando raio, deve estar bravo com a gente. É por isso que em quase todas as mitologias você tem um deus associado aos raios. Você tem Zeus lá no Monte Olimpo, você tem Thor lá dos nórdicos, você tem Xangô lá dos africanos, porque eles não tinham conhecimento científico, eles acreditavam que Não tinha conhecimento científico. Não, os caras construíam imóveis que a gente não constrói hoje. Uma Raf Khalifa não é nem perto de uma pirâmide. Aqueles monstros de pedra da Ilha de Páscoa. Vai lá, manda o engenheiro fazer hoje. Projetar, carregar aqueles bagulho lá de uma ilha para outra. Manda construir uma pirâmide. Manda construir um computador mecânico que prevê a órbita de todos os astros visíveis. Não consegue. Não consegue. A gente consegue fazer isso digitalmente que a máquina vai fazer aquilo. Vai fazer os cálculos. Não porque ela foi calculada.
Só coloca um número base, até mesmo porque pode estar errado em muitos sentidos. Visualmente parece estar batendo porque foi construído para parecer visualmente, mas os dados podem estar incorretos. Agora, um mecânico não. Um mecânico, se você tiver feito ele errado, vai obrigatoriamente, você vai ver na praia. Fala, ih, olha, devia estar tal estrela ali agora, mas tem outra no lugar. Fizemos errado ali. Não é o certo que está errado, é um projeto mecânico. Eles tinham um computador mecânico no Egito que demonstrava exatamente os eclipses e tudo mais, com finíssima precisão. Muito melhor do que esses aplicativos para ver o céu hoje em dia. Tá? Muito melhor. Eles não tinham conhecimento científico. Eles sabiam remédios, infusões, cirurgias, aí um monte de múmias, como aquelas merdas que eles falam que acham dos dinossauros, fósseis, muitos fósseis de pessoas com cirurgia na cabeça, entendeu? Placa metálica na cabeça, membros fraturados e consertados com metais. Tinha o conhecimento químico. Hoje a gente só reaproveita tudo. Aí você quer falar que hoje a gente está mais inteligente do que naquela época. Ah não, aquele povo lá não sabia de nada. O povo que falava dos deuses. Engraçado que essas pessoas todas tinham grandíssima capacidade. Morreram todas com as inversões magnéticas. Mas, matar essa aranha. Mas eles tinham capacidade muito superior. Você vê aí foto de 1800, 1700 com o pessoal com motonete elétrico, com drone, há 300 anos atrás. Ai, nossa, agora a gente está aqui no auge da tecnologia, a gente tem que andar com um carro de roda, para a gente voar a gente precisa de um avião. Os caras tinham Zeppelin, os caras tinham autômato, 500 anos atrás, autômatos. Robô mecânico, de novo, não pode ter erro. Se você erra qualquer ponto na engrenagem, ele não vai fazer aquilo que deveria fazer. Agora, um robô com código, etc., que se aprende, se ele estiver errado, você vai calibrando ele na sorte. Mas um pendrive ou um CD ou um disco de vinil. Disco de vinil você toca ele com uma agulha na sua boca. É mecânico o bagulho. Ele tá de fato, a música realmente está ali. Conseguiu gravar, literalmente gravar. Esculpiram as ondas sonoras ali. Conforme a agulha passa pelos vincos, produz o som. Ou um pendrive que vai estar ali decodificado, está preso ali. Não tem como, se você não tiver a outra parte, que seria um aparelho que vai ler aquilo dali, você não consegue obter a informação, você não consegue ver o que tem nela. Num disco de vinil você consegue ver se é uma música, se é uma conta matemática, se é uma receita de bolo. Aqui um vídeo desse no YouTube, se quebrou a tela, você não consegue ver, você não sabe o que está ali, entendeu? Agora uma foto impressa, tá, ela pode se estragar também, mas você sabe que está ali, se ela é alto relevo, você cego consegue ver. Ah não, mas eles criam entidades porque eles eram burros, eles conseguiam fazer todas essas coisas, mas eram burros, cara, eles não conseguiam entender essas coisas. Eles tinham capacidade para fazer baterias de plasma, bateria de alta tensão, entendeu? Hoje um carro da Tesla não consegue conter tanta energia quanto eles conseguiam conter em cargas, tá? Hoje uma pessoa comum não consegue. Eles reproduziram a Arca da Aliança, ó. Você acha que não?
A Arca da Aliança era basicamente uma bateria. Só que ela não usava apenas eletricidade estática, só do ambiente ali. Ela recebia poder que emanava das pedras, que era poder similar da mão do Criador. Entendeu? Então era energia muito mais forte. Mas eles conseguiam copiar o suficiente para fazer umas brincadeirinhas também. Hoje, se eu tivesse material, eu também conseguiria fazer, porque eu entendi o princípio. Outro porém, tá, a arca é só uma fantasia. É um projeto científico, é uma bateria aquilo dali. Mesmo se você fizer ela mesmo sem a energia essa do Criador, ela vai conseguir liberar um choque, um choque de alta tensão. 13 mil volts, 130 mil volts, dependendo o tamanho que você projetar ela. Mas o cara tem capacidade para criar um mecanismo desse, mas aí ele tem que empregar a um ser. Dos judeus, sim, dos fariseus, das tribos lá, foi colocado a Deus porque ele ordenou. Mas no Egito tinha coisa parecida. Eles conseguiam iluminar coisas simples, para não falar que eu estou viajando na maionese. Como que vai iluminar o centro das pirâmides? Sendo que espelho, se a gente for pensar por esse modo arcaico, o que eles teriam seria espelho de metal polido, não iria chegar. Porque sempre que a luz bate um objeto, ela é refletida, mas ela não é refletida no seu 100%. Parte fica absorvida no material. Tanto é que se é um material preto, ele vai absorver mais do que um material claro. Quanto mais claro, mais reflexivo ele vai ser. Menos ele vai capturar aqueles elétrons ali, aqueles fótons de luz. Eles iluminavam dentro da pirâmide. Eles construíram a porra da pirâmide. Mesmo que fosse só um grande imóvel feito de pedra, mesmo que fosse só isso, tirando as outras capacidades, eles angularam nas estrelas e estão lá até hoje. Vamos colocar na ideia dos evolucionistas, no mesmo tempo que tem do Antigo Egito para cá, com todas essas velocidades do universo, só se todas as estrelas que a gente está vendo estivessem indo para o mesmo local, para a mesma reta. Você poderia dizer que a gente ia ver as mesmas estrelas. Mas na teoria da expansão gravitacional deveria ter mudado, porque só o Sol está se movendo a 1,5 milhão de quilômetros por hora, velho. Por hora. Quer dizer que em 1 hora a gente já andou 1 milhão e poucos de... Agora imagine em 5 mil anos, velho, em 10 mil anos. Não teria mapa estelar, cara. A gente estaria vendo várias e várias... Cada geração veria uma constelação diferente, velho. A gente só vê 12 constelações. Tinha 14, mas a gente só vê 12 e pronto. Você que ficava aqui nessa camadinha onde o rapaz acha que o diabo caiu, jogando raio no céu, nas pessoas. O mesmo raio. Não, ninguém diz isso. Ninguém diz isso, só você, só mesmo. Mesmo que se a entidade estivesse fisicamente ali. Das duas, uma, ou seria do domo, a queda foi superior ao domo, ou seria de qualquer parte da Terra, ela simplesmente estaria induzindo isso. Assim como você pode pegar e fazer uma torre de Tesla e disparar um raio de alta tensão, um raio de plasma em alguma coisa. Não precisa de uma nuvem para fazer isso. E a antena estando aqui, ela tem capacidade para atirar aqui, ela não precisa estar aqui. Daqui ela vai proliferar energia, porque ela tem capacidade para mandar até aqui. Se ela só tiver para mandar até aqui, não vai chegar aqui. Se ela tiver capacidade para chegar até aqui, ela chega até aqui. Outros elementos, como por exemplo o mar. Eles não entendiam porque que o mar algumas vezes estava mais calmo e outras vezes o mar estava mais agitado. Ah, não entendi. É engraçado que eles pegavam e previa os cataclismos a partir de alinhamentos astrológicos. Não, vai falar agora que quando o sol encobria, eles achavam que tinha um monstro comendo a lua e ficavam gritando para espantar o monstro. Não, é engraçado que quando se tem alinhamentos astronômicos, acontecem fenômenos raros na Terra. Terremotos, maremotos, guerras, doenças, né? Epidemias, pragas, frutificação, dependendo do alinhamento também acontece coisas boas, como por exemplo
no nascimento e na crucificação do Messias. Aconteceu coisas boas e coisas ruins. Quando ele morreu, aconteceu um terremoto no mundo todo. O céu foi abalado, ali se abriu, mas não foi um abalamento ruim, digamos assim. Só que, não, tá tudo errado. Engraçado que hoje a gente vê isso. Se você pegar aí e ver os últimos alinhamentos, eclipses e tudo mais que teve, e analisar um mês antes e um mês depois, você e os 3 meses depois ou 3 meses antes, você vai ver a variação, 6 meses e tudo mais. É porque agora está acontecendo eclipse diretão. Mas antigamente, até quando eu era criança, já era raro acontecer coisas no céu. A gente ficava ansioso para daqui a anos acontecer e nunca se lembrava que ia acontecer, se não falasse no jornal. Hoje em dia, agora, todo ano tem um monte de coisa. Só que vai ver terremotos, guerras, o Anel de Fogo em 2019, pandemia logo depois. Bah, não, os caras eram burros, né, velho? Hoje a gente que sabe mesmo falar, tem a ver? Não. O eletromagnetismo não é capaz de influenciar. Porque um planeta estando aqui, outro aqui, a capacidade eletromagnética só chega aqui de cada um. Agora a gravitacional, que sempre perde para todas as outras forças, consegue conectar, consegue chegar. A gravidade chega, porque todos os planetas têm interação gravitacional, mas eletromagnética não. Mas acontece fenômenos que têm ação eletromagnética, que ocorrem a partir de ações eletromagnéticas. Cataclismos, as tempestades e tudo mais, precisa de eletromagnetismo para acontecer. É por isso que em toda a cultura mística você tem um deus associado ao mar, uma divindade. Como, por exemplo, os gregos tinham Poseidon, porque eles achavam que tinha um ser que morava lá embaixo do mar, e às vezes ele ficava bravo e chacoalhava. Não, mas tem sim, e tem vários seres, na verdade. Tem o Leviatã, por exemplo, o monstro dos mares. Tem entidades controladoras dos mares, tem entidades que moram nos mares, na terra, no ar, no fogo. No fogo tem entidades que controlam o fogo. O fogo e o raio são coisas diferentes. Tem outras que controlam raio. Tem outras que controlam sangue. Por exemplo, as doenças, os fungos e principalmente os vírus. Entendeu? Um vírus pode acabar com galinhas, com vacas, com seres humanos. Nas escrituras é falado sobre vírus, criação de vírus. Não, vírus foram criados pelos anjos caídos. Pode ver que os vírus são destrutivos. Quando tem uma epidemia e tudo mais. A energia que eles geram são negativas. Os tumores, as coisas, têm responsáveis. Entendeu? Tem responsáveis. Caralho. Por isso que o mar às vezes ficava agitado, com ressaca, essas coisas. Então, essas crenças místicas é que criaram essas divindades. Agora, hoje nós temos conhecimento bastante para saber que não. Depois acontece algo curioso, né? Cara, acho que você não tem conhecimento suficiente nem para limpar o seu traseiro, cara. Quando o ser humano começa a desenvolver a concepção de um Deus mais poderoso dentro dos seus panteões, esse Deus ele sempre é inacessível. Por exemplo, primeiro eles colocam Deus numa caverna. Engraçado que o Criador não é inacessível. Ele é inacessível dentro da capacidade individual. Quer dizer, dentro da capacidade coletiva, mas não dentro da capacidade individual. Nós, como humanidade, se a gente reduzir cada indivíduo ao todo, não dá. Porque o ser humano, sem ver falar tal ser humano, simplesmente a raça humana, ela é pecadora, ela é suja, e isso funciona como um imã repelindo você do Criador. Não é o Criador que foge da gente, é a gente que se afasta. Imagina que o Criador está na parte mais fora da criação, mar primitivo. Se você estiver boiando aqui, na flor da água, tá de boa, tá ligado? Tá de boa, você tá do ladinho do Criador. Quanto mais fundo você vai, mais pro centro, mais pressão tem, mais difícil é de ficar ali, mais dolorido é, e mais difícil sair também, porque fica mais denso. Entendeu? Agora,
muitos puderam ver o Criador bem de próximo. Tanto o Messias, né, pessoas que conviveu fisicamente ali ao lado dele, como, por exemplo, também Moisés, quando foi receber os mandamentos ou coisa parecida, esteve muito mais próximo. O Criador se achegou, é claro, ele esteve nesse meio físico para poder se achegar, mas não foi qualquer um. Foi aquele que ele requisitou que tinha capacidade de fazer aquilo que ele queria. Teve pessoas que procuraram por ele e acharam, como por exemplo Jacó, Israel, o pai de Israel, que se transformou em Israel, ou outros que foram levados até ele. Enoque não subiu, Elias ele não criou uma charrete e voou para o céu. Ele foi levado numa carruagem, foi ordenado, ele foi buscado numa nave, em algo que poderia levar ele até o céu. Ele não foi por capacidade própria, porque ele não tem capacidade. Nimrod aparentemente tinha, para fisicamente ir, mas ele foi impedido por ordenância. Deus ordenou que derrubasse ele. Mas se ele não tivesse capacidade, seria tipo o Elon Musk soltando foguete. Não vai chegar mesmo, então pode soltar, cara. Você vai estar só perdendo energia. Mas se Deus ordenou que derrubasse, é porque o equipamento que ele tinha permitia ele chegar até onde os planos dele iam, ou pelo menos o suficiente para interferir nos planos do Criador, caso assim ele deixasse. Entendeu? Porque o ser humano não tinha muito acesso às cavernas. Tinha medo, não sabia o que tinha lá dentro. Podia ter um urso, alguma coisa. Peraí, a gente não era homens das cavernas? As primeiras moradias não foram nas cavernas? Ou você quer dizer que as primeiras moradias as pessoas ficavam ao relento? Porque inicialmente nós temos primatas e tal, tudo lá, a gente não ia construir cabanas. Então a gente ia dormir no sereno. Os animais entravam nas cavernas. Os animais hoje entram nas cavernas. Não se aventuram aos fundos, mas entram. O suficiente se tiver uma tempestade e tiver um tanto de macaco passando perto de uma caverna, de um prato de rochedo, entendeu? Um lugar que tem uma pedra grande fazendo um guarda-chuva, ele vai se abrigar ali. É instintivo, é natural. O ser humano não, ele tinha medo. O ser humano, com toda a capacidade que sempre teve, mesmo analisando o processo de evolução, ele ainda assim era superior. Não, ele tinha medo das cavernas. Então achava que lá tinha Deus. Por quê? Porque gritava e tinha um eco, fazia barulho de volta. Era comum colocar Deus numa caverna. Uhum. Depois, quando o homem começou a explorar cavernas, com tocha, essas coisas, eles viram que não tinham. Não. Os deuses que moravam em cavernas não é o Deus Criador. Eram deuses pequenos, nefilins, monstros. Isso é pós-inversão. O que dizem de homens das cavernas é as pessoas que se refugiaram nas cavernas depois da inversão. Porque o bagulho estava muito louco, os lugares mais seguros é onde era feito de rocha. Né? Isso é óbvio, né? Muito mais fácil se abrigar de qualquer tipo de tempestade, de uma bomba, numa caverna profunda, com paredes de 30 metros, 50 metros de grossura de pura rocha, do que você tá num bunker, num subterrâneo feito de aço, com 6 centímetros de parede. Com certeza as rochas são mais... Você tem mais espaço, tudo mais, é muito mais fácil do que você ir para um lugar microscópio apertado ali, que se cair alguma coisa e tampar a parede, você não dá conta de sair, porque você fez um calabouço para você mesmo, você não vai conseguir partir o aço. O que você tem de recurso dentro não é o suficiente para você sair, do que se você estiver fora para você entrar. Assim, por isso que conseguem arrombar o banco, mas não conseguem fugir de uma cadeia do gênero, por exemplo. Se prender uma pessoa no cofre é mais difícil dela sair do que se ela estiver fora para invadir, porque fora ela pode buscar outros recursos. Na caverna você pode guardar, estocar mais recursos. Você não vai fazer um bagulho do tamanho de um estádio para você se proteger, sendo que tem cavernas que são muito maiores do que um estádio. Então é óbvio procurar ficar ali, até mesmo porque pode ir uma cidade inteira para lá, uma cidade pequena de 10 mil habitantes, para uma caverna que tem, sei lá, igual aquela que tem acho que no Marrocos,
são 7 camadas. Então um hotel, até eu não me lembro onde que é exatamente, tem um hotel no subterrâneo. É lógico, é lógico. Deus nenhum. Aí colocaram Deus nos lugares altos. Como, por exemplo, aquele Deus El, perdão, dos cananeus, ele era o Deus das montanhas. Por que ele era o Deus das montanhas? Porque o homem não tinha acesso às montanhas. O homem não tinha capacidade de escalar uma grande montanha. Ah, não tinha capacidade para escalar uma grande montanha, ou ele não tinha, ele não queria. Porque o exemplo que você vai usar agora se contradiz na hora. Então, eles falavam que o Deus estava habitando naquelas montanhas. Até porque em montanhas também acontecem fenômenos que o ser humano não tem explicação. Como, por exemplo, um vulcão que solta fumaça ou fica constantemente entrando em erupção. Eles achavam que tinha um ser ali em cima. Então eles falavam, não, Deus estava no alto. Por isso que a gente não vê. Não, cara, eles achavam que um Deus, uma entidade teria produzido aquilo dali, levado a fazer aquilo dali. Por exemplo, você tem um vulcão que está inativo, se você jogar uma bomba lá, você pode ativar ele, entendeu? Principalmente se você perfurar e explodir lá embaixo da crosta lá. Você pode coisar. Se você faz isso para um povo que não sabe o que está fazendo, ou se você é um ser diferente, principalmente se você não é humano, você vai ser considerado um status a mais. Se isso não fosse verdade, ninguém ia ter medo dos chefes de governo que possuem munição nuclear. Eles têm um poder ali que é superior, entendeu? Ou seja, nessa questão, se por exemplo só um país tivesse bombas atômicas, então ele seria considerado um deus, acima dos presidentes. Falando, não, os outros presidentes são presidentes, eu sou um deus, porque eu tenho esse poder. Agora, se tem outros que equiparam, então eles não podem se dar o nome de Deus, porque Deus é um só naquele sistema ali. Pode ser um deus de uma terra, por exemplo. O deus da tribo ali. Então ele tem ele é um deus bem pequeno. Porque o território dele é pequeno. Nenhum deus fala, a não ser o Deus criador, bate no peito e fala, eu sou o Deus de todo mundo. Eu sou o chefão de todo. Ele diz, eu sou o rei dos reis. O rei dos reis. Entendeu? É diferente. Deus, amadinho. Porque lá no alto a gente não consegue subir naquela montanha. Olha, por exemplo, na própria Bíblia, onde é que Deus se revelou? Ah, não consegue não. E o tanto de ossada que foi achado em picos extremos, como até mesmo naquele indiano lá, porra, no mais alto, é achado tanto ossos de animais quanto de seres humanos. Lá, até dos que dizem que são neandertais. Para Moisés, foi no Monte Sinai. Se você pegar... Exatamente. Ele subiu lá. Não subiu? Ele não subiu até no Monte Sinai? Não tinha capacidade. Um homem sozinho subiu. Ué, tinha ou não tinha capacidade? Os gregos, você tem, por exemplo, o Monte Olimpo. Era um monte muito alto, porque eles achavam que era a morada dos deuses. Não. O Monte Olimpo é descrito um monte acima das nuvens. Era uma montanha flutuante. Ô, Valente, cadê a porra do meu chinelo? Filha da puta. Não era morro na terra. Tanto é que quando a era dos panteões acabou, ele teria caído na terra. Era uma montanha que flutuava. Se você tá olhando a porra de uma ilha nas nuvens, tu não vai falar que quem mora lá é foda. Tem um status quo. Agora imagina que é de uma raça diferente, mesmo que seja tecnologia, que use um sistema antigravidade, digamos assim, ou uma propulsão, ou sei lá, que seja um gigantesco dirigível. Mas você é um índio. O que você tem é flecha. Não vai chegar lá para furar o dirigível. Tá lá na altura das nuvens. Você não vai falar, porra, aqueles caras lá, aqueles caras lá é diferenciado. Não, se você chamar eles pra briga, você tá lá com espada, você tá com fuzil, os caras tá com bomba atômica lá. Você não vai querer desafiar. Você vai dar um status de Deus, porque tem uma capacidade de impor suas vontades superior a você. Então, os deuses foram jogados para as montanhas. E que se Depois, você quando o fizer homem amizade, começou a você ter pode acesso ter às ganho, montanhas, começou a digamos assim. escalar, e até a capacidade de observar mais longe, e ver que não tinha Deus nenhum lá em cima das montanhas, começaram a colocar Deus no céu. Esse mesmo céu físico que eu estou falando aqui para vocês. É por isso que antigamente eles tinham essa concepção, né, de que os céus, de que as nuvens, era a morada dos deuses. Não, amadinha, gente. Não é entre as nuvens, é acima das nuvens. O próprio Satanás diz, eu colocarei o meu trono acima das nuvens, dentre as estrelas. Eu serei maior que o Altíssimo. Mas o Altíssimo está acima das estrelas. Ele está vendo. Para Deus, lá em cima, nós somos como gafanhotos. Ou seja, se você cria gafanhotos num aquário, num terrário, você está externo.
Não é só questão de tamanho físico também, mas você está externo. Você pode criar elefantes num cercado. Fisicamente eles são maiores. Vamos supor nisso. Só que você está superior, você está controlando eles. Eles estão presos. Você define se você quer dar um tiro em um e abater ele, ou se você quer colocar um macho e uma fêmea para copularem. É claro que eles podem se recusar ali dentro dessa dinâmica. Mas você está conduzindo o que está acontecendo. Não vê Deus porque ele mora no céu, a gente não consegue voar. A gente não sabe, a gente não pode ver Deus. Se a gente pudesse voar, a gente veria, mas ele está ali no céu. Não, a gente não pode ver Deus pelo motivo de que a gente teria que estar fora para vê-lo. A gente teria que ser superior a ele para vê-lo, o Criador. Ao invés disso, para poder se inteirar com as criaturas, ele tomou forma, que é o Messias. E o Messias pode ser visto. Tanto é que ele é descrito lá. Tiago, Jonas, todo mundo que viu as pregações dele, bons e ruins, samaritanos, fariseus, judeus, egípcios, todo mundo que cruzou com ele pôde vê-lo. Aquele dali era o Deus, era o verdadeiro Deus. O Deus dos deuses, o rei dos reis. Estava ali. A forma que pode ser vista por nós, que a nossa capacidade permite, estava ali. E você pode vê-lo. Você vai vê-lo. Sendo condenado ou sendo salvo, você verá ele. Você estará perto dele. Você vai chorar querendo o colo dele. Mesmo se você seja mandado para o inferno. Principalmente se for, né? E você vai desejar mais ainda. Vai ficar com medinho. Mas a gente não pode ver ele hoje pela mesma questão de você não poder ver quem está no Japão, a não ser que você use um telefone ou que você vá lá fisicamente. Agora, ele não está num ponto que você possa ir até ele fisicamente. Dizer, vou ir pro céu, vou pegar uma escadinha. Nem se tivesse uma escada que desce até lá, você não teria capacidade física para subir todos os degraus. Entendeu? É por isso, é por uma limitação física, por uma limitação, que aí no caso tem a interação espiritual, que manda também nisso daí, mas é uma razão por estar em pontos diferentes do espaço-tempo, e de complexidade e de evolução. E aí depois, o homem começou a desenvolver a capacidade de observar e voar, tanto através de telescópios, que você pode observar mais longe, ou equipamentos que possibilitam o homem voar, como balões, depois aeronaves. Aí o homem teve que jogar Deus para um outro lugar, para o mundo espiritual. Não, mas o céu não é esse céu, amadinho. É o céu espiritual, não é o céu das nuvens. Não, isso aí quem diz é crente que não crê, entendeu? É pessoa que quer reduzir o tamanho da coisa. Falar, eu não tenho capacidade para pensar, então eu vou reduzir. Isso é reduzir, não é afastar, é reduzir. Não, o mundo espiritual é aqui onde nós estamos. Nós estamos numa pequena fração dele. Tem partes maiores e maiores, que a gente não acessa fisicamente. Porque a gente precisa se deslocar para ir. Tanto no mundo físico quanto no material. Porque eles coexistem. Entendeu? Energia, você pode transformar a energia aqui nesse mundo em várias formas diferentes. Você pode ter um bloco de madeira. Ele tem sua energia ali, mas a energia que você vai usar dele ali é pouca. Se você queima ele, se você carboniza, você libera, transforma em chamas, tudo mais, transforma em carbono, e esse processo libera energia térmica, por exemplo. Você pode pegar essa energia térmica e, por meio de vapor, produzir energia elétrica. Pode gerar energia cinética, movimentando um motor. Você pode produzir energia elétrica, fazendo essa energia cinética girar um bagulho que vai produzir energia elétrica. Tudo é energia. Energia de várias formas diferentes do mesmo ponto. Aí você tem frequências de luz, a variação dos aspectos da luz. Tem várias coisas, tudo nesse mesmo meio. O mundo espiritual também. Só que o que acontece? Para você estar integrado nisso, para você ver isso, você tem que estar vibrando nessa mesma relação. Do mesmo jeito, você não consegue ver a temperatura das pessoas. Mas se você coloca um óculos de visão térmica, você consegue ver pontos quentes, pontos frios. A temperatura está ali. Se você colocar a mão, você sabe se está quente ou se está frio. Mas para você ver, você precisa de algo para auxiliar. Não tem aquilo que mecanicamente a gente possa fazer, ou pelo menos a gente não conhece, para ver isso. Mas a gente pode vibrar. Por exemplo, você pode morrer e passar para outro estágio, para outro plano.
Você se desprendeu dessa parte densa. Ou você pode, por exemplo, fazer uma projeção astral, por exemplo. Você vai estar vendo o mundo físico com olhos espirituais. Tem várias... Cara, você nem tenta, velho. O foda é No isso. céu espiritual. Deus habita no céu espiritual, por isso que a gente não vê esse Deus. Beleza. Agora, se ele habita no céu espiritual, que é além da nossa gravidade forte, como é então que o diabo caiu aqui na Terra? Ai, cara, caindo, velho. Literalmente. Tá lá muito alto, foi arremessado. Foi arremessado de forma que a força dele não era suficiente para evitar a queda. Digamos que você está pressionando uma bola de 15 toneladas em cima de uma andorinha, em queda livre. Ela tem capacidade de voar, mas ela não tem capacidade de voar contra essas 15 toneladas. O poder dela não é suficiente para isso. Ela não vai conseguir bater asas para voar carregando essas 15 toneladas. Então ela vai ser comprimida, ela vai cair. Ela não vai conseguir se livrar daquilo dali. Tá entendendo? Do mesmo jeito, Lúcifer, se ele tivesse livre, Satanás, se ele tivesse livre, ele conseguiria não cair. Ele conseguiria alternar durante essa queda. Mas ele foi arremessado, tinha poder ali sendo exercido. Poder da palavra do Criador. Então ele estava caindo, passando por todos esses véus, todos esses domos, todas essas camadas atmosféricas, etc. Ele foi jogado, empurrado. Por isso não vemos, por causa de distância e vibração. São pontos diferentes. Complicado, né, pessoal? Bom, esse é o vídeo, tá? A quem interessar, mostra, já tenho vídeos aqui no canal provando que não existe Satanás na Bíblia, tá? E nem demônio, tá? Eu tenho tanto no capítulo... Se tá escrito lá, não tem como, cara. Eu já vi os seus vídeos, mas se tá lá escrito, não tem como. Você pode falar que eles não existem, tá? Não acredito na Bíblia. Mas se você vai pegar pra analisar o que tá ali, aceite o que tá ali, velho. Não precisa nem de apócrifo, nem de essa, do que tá lá. Fala Satanás e seus anjos. Então não existe Satanás e seus anjos, é uma anedota. Se é uma anedota, por que ele não usou a anedota? Porque, por exemplo, não tinha o inimigo que jogou trigo lá. Foi uma parábola. Ele disse, olha, parábola. Ele disse que é uma parábola. Porque não tinha foi o Juquinha que jogou o joio na roça de trigo do seu Marcos. Não existia essa figura. Ele usou uma anedota. Imagine se isso acontecesse. Porque foi isso que aconteceu no sentido extra da corrupção, de ter bons e maus no mesmo território, na mesma terra. Literalmente terra. Entendeu? Sem cercas. O cercado seria o domo. É isso, cara. É isso, velho. Aqueles que eu mostro os versículos da Bíblia, os termos em hebraico, quanto aqueles que eu faço assim falando como esse, tá? Quem quiser dar uma olhadinha no canal, é só colocar analisando as escrituras, Satanás, que aparece um montão de vídeos. Inclusive o vídeo desse versículo de Lucas, né? Que Jesus disse que vinha Satanás cair do céu como relâmpago. E não tem nada a ver com o diabo, tá? Quem gostou do vídeo, dá um like. Não tem nada a ver com o diabo. Não, tem não. Eu como relâmpago, porque ele é plasmático, ele queima, ele arde. Assim como a sarça ardente, mas não tanto quanto. Mas o anjo, do que ele é feito e a forma que a energia da graça passa por ele, é a mesma coisa de você pegar e fazer uma resistência de tungstênio, ou de cobre, ou de grafite, ou de diamante, entendeu? Você passar energia ali. Vai chegar aos seus olhos a informação diferente, porque fazendo a mesma experiência. Por quê? Porque são coisas diferentes. Lá, Lúcifer tinha os olhos de esmeralda, a pele provavelmente deveria ser de pérola ou algo parecido. Do mesmo jeito que a gente tem ferro, magnésio, zinco, cálcio na gente, entendeu? Se a gente estiver caindo, um rojão, porque tem rojões que explodem, fica vermelho, a queima, outros verdes, outros amarelos, outros brancos, porque junto ali para queimar tem um minério diferente, tem um metal diferente, tem uma composição química diferente, então a queima dele vai ser diferente. Ele está caindo, ele tem muito poder, era um dos anjos com mais poder que tinha ali. Miguel mesmo, quando enfrentou ele era mais fraco, era a mesma coisa de um jovem adolescente querendo enfrentar um mestre de Kung Fu.
Por que que ele venceu? Por que que ele conseguiu rivalizar? Ele não tinha poder dele mesmo, mas a fé dele no Criador deu mais poder. O Criador estava vendo a fé dele, mesmo não tendo se apresentado ainda, então estava dando poder suficiente para poder. Ele não, eu tentei, mas não consegui. Não, ele acreditou, falou, não, vou dar o que eu puder aqui. E foi sobrando poder. Falou, porra, eu tô conseguindo, hein, velho, tô batendo legal. Por isso. Ajuda a aumentar a atividade e alcance. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos. Meus ovos, cara. É foda, cara. Como é que pode a gente burra assim, velho?